Paz, peregrinos! Olá, eu sou o pastor Felipe Heiderich e esse é o nosso A Bíblia Comentada em Vídeo. Hoje, Gênesis capítulo 15. Nós temos acompanhado aí todo o livro de Gênesis e hoje, depois do período que Abraão teve na despedida com Ló, seu sobrinho, a guerra que acometeu sobre Sodoma e Gomorra, agora nós temos, depois do encontro, no capítulo anterior de Abraão com Melquisedeque, nós temos agora, nesse momento, Gênesis 15. E Gênesis 15, se você leu aí na sua casa, você vai ver pela primeira vez na Bíblia uma palavrinha que muitos cristãos têm dúvida com o seu significado. A palavra galardão. Já ouviu falar sobre galardão? Uma regra muito importante na Bíblia, quando a gente estuda, que sempre que aparece uma palavra pela primeira vez, ela tem um significado muito importante. Então, cada vez que uma palavra é inserida na Bíblia, é muito importante a gente prestar atenção, porque além de ser a primeira vez que ela aparece, ela tem um sentido, uma importância muito grande. E a primeira vez que aparece a palavra galardão na Bíblia é aqui. O Senhor aparecendo para Abrão e falando que ele vai ter um galardão. Agora, o que é galardão? O meu galardão é maior do que o seu, o galardão de alguém é menor do que o do outro. Quem trabalhou muito na terra, quem ganhou muitas almas, tem um galardão maior do que quem trabalhou pouquinho. Quem passou uma vida inteira convertido, pregando o evangelho, tem um galardão maior do que aquele que se converteu minutos antes de morrer. Galardão é pedra na coroa? O que é galardão? Na realidade, a palavra de Deus diz que todos nós teremos um galardão ao chegarmos no céu. Mas no meu entendimento, galardão significa prêmio ou recompensa por tarefa cumprida. O que é isso? Qual é a sua tarefa? Qual é a missão que Deus te deu aqui na terra? Ah, pastor, a minha missão é pregar o evangelho para minha esposa, é levar os meus filhos a Cristo. Essa é a sua missão? Você cumpriu essa missão, você tem o seu galardão. Ah, pastor, a minha missão é levar o evangelho através da minha profissão, que é ser padeiro. Você cumpriu essa missão? Você está cumprindo essa missão? Você terá o seu galardão. Ah, meu chamado, meu ministério é ser um pregador, é ser um cantor, é ser um empresário que vai arrecadar fundos para o reino. Essa é a sua missão? Esse é o seu chamado? Se você cumpriu, se está cumprindo, você terá o seu galardão. O galardão de um não é maior do que o galardão de outro porque ele trabalhou mais ou menos, mas sim por ele ter feito aquilo para o qual ele foi designado. Cada um de nós tem um papel no reino. Um é dedo, o outro é mão, o outro é cotovelo, o outro é joelho, o outro é braço, o outro é boca, o outro é olho. Cada um tem um sentido, uma finalidade. Aquele que faz o seu papel tem o seu galardão. E o texto de Gênesis 15 continua. E agora Deus volta a afirmar a promessa para Abrão, falando que faria dele um pai de uma grande nação. Abrão recebe a promessa, mas Abrão também recebe no seu coração a dúvida. Quantas vezes nós temos dúvida diante de algo que Deus nos prometeu? Abrão vira para Deus e fala: o Senhor disse que eu vou ser pai de uma grande nação, mas eu não tenho filhos. Então significa que o meu escravo, aquele que nasceu na minha casa, aquele que está comigo há tantos anos, o Eliezer, ele vai ser a minha geração, ele vai ser a minha descendência? E o Senhor disse: não, a sua descendência será vinda de ti. E o Senhor leva Abrão para fora da tenda e mostra a ele o céu e as estrelas e pede para Abrão contar. E eu não sei, lá na roça a gente dizia que quem contava estrela ganhava berruga, ou verruga. Mas Abrão não conseguia contar. E Deus disse para Abrão assim: assim será a sua descendência. Essa é a segunda vez que Deus aparece para Abrão e lhe compara a sua descendência com coisas da natureza. A primeira vez foi em Gênesis 13, no versículo 16, que diz que a sua descendência, a sua linhagem seria como o pó da terra. E agora ele diz que é como as estrelas do céu. Alguns estudiosos gostam de separar essas duas linhagens da seguinte forma: o pó da terra,
A terra é algo que você pode tocar, você pode pegar na sua mão. Nós somos feitos de terra. Então, quando Deus diz para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra, seriam aqueles descendentes diretos, de sangue, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. E quando Deus fala sobre as estrelas do céu, aquelas que a gente não pode tocar, seriam todos os povos alcançados pela promessa de Abraão, independente de ser da linhagem dele. É uma simbologia muito bonita. Eu gosto muito dessa simbologia de alguns estudiosos e eu creio que ali Deus também estava prometendo a Abraão que através da vida dele, do ministério dele, do chamado dele, viriam povos da sua linhagem, mas também todos aqueles convertidos a Jesus Cristo, aquele que também é da linhagem de Abraão. No versículo 7 de Gênesis 15, faz uma referência a Ur dos Caldeus. Deus dizendo, Abraão, te chamei lá em Ur dos Caldeus. Só que em Gênesis 11, nos últimos versículos, fala que Deus tirou Tera, pai de Abrão, de Ur dos Caldeus. Aqui ele reafirma que na realidade o sonho dele sempre foi, o desejo dele sempre foi chamar Abraão de Ur dos Caldeus e o início do seu chamamento veio através do seu pai. No mesmo versículo 7, nós temos a primeira vez a menção eu sou. Deus referindo a si mesmo como eu sou. Ele diz, eu sou o Senhor. Quando nós fomos estudar o chamamento, a chamada de Moisés no deserto, quando Deus aparece na sarça ardente para ele dizendo, eu sou, eu vou te explicar o que significa essa frase, essa nomenclatura, esse verbo no original hebraico e você vai ver o quão surpreendente ele é. Mas só para te lembrar que é a primeira vez que aparece a expressão eu sou, que será reafirmada durante toda a Bíblia. Aqui também nós temos mais duas coisas importantes para terminar Gênesis 15. A primeira é a aliança que Deus faz com Abrão, aliança chamada abraâmica. Lembra de todas as alianças? É muito importante a gente lembrar das alianças até chegar Jesus, porque Jesus vai receber um número muito importante das alianças. Por isso que o anticristo se apresenta com outro número no Apocalipse. Mas aqui nós temos a aliança abraâmica. Começou no Éden, edêmica, Adão, adâmica, Noé, noética e agora a aliança abraâmica, aliança que Deus faz com Abraão. E ele também fala uma profecia com Abraão. Ele diz, meu filho, a sua descendência será imensa. Você não poderá contá-la. As pessoas não poderão contá-la. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Mesmo você seguindo os meus caminhos, mesmo o povo seguindo os meus caminhos, haverá dias de dor, de tribulação, de angústia e de sofrimento. E os seus descendentes serão levados cativos e ficarão cativos durante 400 anos. Mas não se preocupa com isso. Não será nos seus dias. Você descansará em ditosa velhice, com cãs, cabelos brancos. Já ali você será sepultado. Mas a sua descendência vai ser levada cativo. Muitos anos depois, nós vamos descobrir que isso acontece com o povo de Israel, até José se transformar no grande governador do Egito, onde os filhos, os netos, os tataranetos, a descendência de Abraão foi transformada em prisioneira durante mais de 400 anos. O Senhor já fala aqui de toda a estrutura que ele queria manter para Abraão. É muito importante a gente sempre lembrar que essas histórias, elas parecem que sempre acontecem um dia, no outro dia, no outro dia. Abraão falou com Deus ontem, Sodoma e Gomorra foi atingida de uma guerra, no dia seguinte teve Ló, depois Deus volta. Não, estão se decorrendo anos. Muitas vezes nós ficamos muito inquietosos, muito ansiosos, achando que Deus tem que nos responder na forma, na hora e no tempo que nós queremos. Mas no próximo capítulo você vai descobrir que anos se passaram entre uma mensagem e outra. Mas Abrão permaneceu fiel
E esse é o meu desejo para mim e para você, que independente das circunstâncias, nós venhamos a cumprir o chamado, o galardão, venhamos a obtê-lo por tarefa cumprida, que tenhamos uma aliança com Deus, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo nas nossas vidas, e que a cada dia Ele se revele como o eu sou para mim e para você. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, Gênesis 16. Eu sou o pastor Felipe Heiderich e esse é a Bíblia Comentada em Vídeo. Paz.